E aí pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos falar um pouco a respeito de coesão e coerência. Então pessoal, é muito importante a gente trabalhar a questão da coerência e da coesão no texto, porque são duas vertentes que vão levar o texto à produção do sentido correto. Quando a gente fala de coesão, a gente está trabalhando a questão da estrutura sintática e isso vai resultar diretamente na questão da coerência, que é a organização das ideias do texto. Então, vamos lá para o vídeo? Então pessoal, nesse primeiro slide nós vemos aqui algumas ideias centrais a respeito do que é a coerência e a coesão. A coerência e a coesão, elas são duas vertentes do texto. E se você tem um texto que tem um trabalho de coesão muito bem projetado, você com certeza vai ter uma maior facilidade de projetar suas ideias de uma maneira coerente. O que é a coerência? A coerência, ela é a sequência lógica das ideias no texto. Ela atua no plano semântico, ou seja, no sentido da organização das suas ideias, tá? Então, um texto que ele é incoerente, ou seja, o contrário do coerente, ele vai produzir ideias ambíguas, contraditórias. Ela compromete o sentido original daquilo que você quer falar, atrapalha a comunicação e pode gerar até, inclusive, o contrário do que você desejaria informar. A coesão, por outro lado, ela atua na articulação interna, ou seja, nas estruturas do texto, tá? De acordo com as normas da gramática. Ela vai criar relações estruturais entre as partes do texto, fazendo com que a sequência dos fatos se organize estruturadamente. Então, a coerência e a coesão estão correlacionadas para produzir um texto bom. E aí a gente vê que elas estão entrelaçadas em um bom texto. Elas são importantes para garantir que o texto transmita exatamente aquilo que você desejou transmitir. Então, as duas, tanto coerência quanto coesão, são fundamentais para a produção de um bom texto. Nesse quadrinho aqui embaixo, é muito importante a gente resgatar que a questão da coerência, ela também depende do seu conhecimento de mundo. Quanto mais você tem conhecimento de mundo, mais você vai ter capacidade de projetar as suas ideias de uma maneira coerente. Também do contexto de enunciação. Ou seja, se você está dentro da sua casa conversando com a sua mãe e você utiliza uma estrutura extremamente complexa e rebuscada, você não está estabelecendo, de certa forma, uma coerência, porque você pode utilizar uma linguagem bem mais simples para falar com ela. Diferentemente, quando você está numa entrevista de emprego, em que você tem que utilizar uma linguagem formal. Se você utilizar uma linguagem muito informal, provavelmente outro candidato vai tomar a sua vaga. Então, nós temos que ver que as duas vertentes, tanto coerência quanto coesão, são extremamente importantes para a construção do texto. Continuando, aqui no segundo slide, nós temos algumas questões muito interessantes relativas à organização das ideias do texto. A primeira delas aqui diz respeito à contradição. Muitas vezes nos textos nós utilizamos ideias que se contradizem. Observem, ele só compra leite de vaca, pois é intolerante à lactose. Sintaticamente a frase está perfeita. Só que o fato dele ser intolerante à lactose é contrário ao fato dele comprar leite de vaca. Então aqui é uma contradição de ideias. E isso é um problema relacionado à questão da coerência. Um outro problema é a ambiguidade. Observem aqui nesse texto que a gente tem policial atira em assaltante com arma de brinquedo em São Paulo. Você não sabe se o policial atirou com uma arma de brinquedo ou se o assaltante estava com a arma de brinquedo. A posição do sintagma com a arma de brinquedo está possibilitando duas leituras diferentes. Então, nesse caso aqui, a ambiguidade, além de trazer um problema em relação à ideia, é um problema sintático, é um problema de coesão também. O terceiro caso é um pleonasmo. Pleonasmo é quando a gente tem a repetição de ideias numa mesma expressão. Então nós temos aqui, o bombeiro subiu escada acima. Se o bombeiro subiu, já está implícita a ideia no verbo subiu de ser para cima. Então o pleonasmo é essa repetição de subir para cima, descer para baixo,
E eu vou colocar para vocês aqui nos próximos slides uma lista com pleonasmos muito comuns. O pleonasmo, então, ele é uma forma de incoerência textual. O próximo é a questão da relevância do que está sendo dito. Prestem atenção nesse trecho. O outro problema é o contato com as pessoas. O vírus tem sido transmitido em hospitais por conta da precariedade de equipamentos. Muitos estão adoecendo e pouco tem sido feito para se corrigir isso. A ideia central dessa argumentação seria o contato com outras pessoas, mas em nenhum momento durante a argumentação a pessoa, o autor do texto, retomou essa ideia do contato com outra pessoa. Fala do vírus ser transmitido em hospital, falou da precariedade de equipamentos, falou que muitas pessoas estão adoecendo, mas não retomou a ideia de contato com outras pessoas. Então isso é um problema de relevância e está inserido na questão da coerência também. Nós temos mais um aqui, o anacoluto, que é quando você tem uma quebra brusca na ideia da frase para interpolar uma outra mensagem. Nesse caso aqui nós temos a frase: o menino, deixei a cola em cima da mesa, saía devagar pensando na prova. É um fluxo de consciência. Então a gente vê aqui, olha, o menino saía devagar pensando na prova. E inserido dentro dessa ideia, o pensamento dele: deixei a cola em cima da mesa. O próximo, inadequação de referente. O menino disse ao pai que ele não era bom o suficiente. Aqui também é um problema sintático, um problema de posicionamento do pronome que vai gerar um problema nas ideias do texto. O menino disse ao pai que ele quem? O menino ou o pai não era bom o suficiente? Então esse problema da identificação de qual é o referente é realizado por uma questão sintática que influencia diretamente na semântica. Então, além de ser um problema de coesão, é um problema de coerência. Então, como vocês podem ver, a coerência e a coesão andam muito próximas uma da outra. No próximo slide, nós temos aqui a coesão textual. Nós temos tipos e exemplos. O primeiro que eu coloquei para vocês aqui é o de substituição. Prestem atenção. Brasília é uma cidade incrível. Em Brasília, podemos comer várias coisas diferentes. Brasília oferece muitas opções de gastronomia. Brasília traz um polo de gastronomia muito extenso. Nós vemos a repetição de vários termos durante a construção desse período. E isso faz com que o texto fique cansativo, fique monótono, fique longe do ideal. Então, a gente tem que realizar substituições para fazer com que esse texto seja melhor organizado. Então, com os conectivos intraparágrafos, nós conseguimos fazer isso. Preste atenção nesse exemplo. Brasília é uma cidade incrível, pois lá podemos comer várias coisas diferentes. Essa cidade oferece muitas opções de cardápio porque é um polo de gastronomia muito extenso. Nós substituímos algumas palavras que se repetiam por elementos que fazem a conexão dentro do próprio parágrafo. Então, fazendo um conjunto de substituições, nós tornamos o texto muito mais interessante. Observem aqui esse outro exemplo de conectores interparágrafos, ou seja, entre um parágrafo e outro. Portanto, de acordo com as informações apresentadas, podemos concluir que São Paulo é uma ótima opção para morar. Esse elemento, portanto, ele resume todas as justificativas que vinham anteriormente, mostrando que a cidade era um lugar bom para se morar. E aí ele sintetiza isso nessa palavra, portanto, faz a conexão dos parágrafos anteriores com o parágrafo de conclusão, aqui no caso. Um outro elemento de coesão muito utilizado e muito interessante é o paralelismo. O paralelismo, ele coloca, como o próprio nome diz, em paralelo duas estruturas sintáticas complementares. Então nós temos aqui: cuidado no trânsito é bom para ambos os lados, tanto para o motorista quanto para o pedestre. A gente está querendo dizer aqui que o cuidado no trânsito é bom para o motorista e para o pedestre. Então essa estrutura de tanto quanto mostra uma equivalência de paralelismo entre as duas situações, para o motorista e para o pedestre. Um outro exemplo aqui: se por um lado a situação parece mudar, por outro lado não vejo perspectiva por parte de ninguém. Quando a gente utiliza por um lado, é necessário que a gente mostre o outro lado para mostrar que existe um paralelismo. Então, muita gente erra
a estrutura de paralelismo colocando só o tanto ou só por um lado e esquece de complementar essa estrutura. Então é um elemento de coesão muito valorizado você fazer o paralelismo de uma maneira correta. Uma outra forma que a gente pode ver de coesão textual, que a gente pode prestar atenção, é a adequação verbal. Considerando a frase "se eu soubesse, eu te avisava", nós vamos identificar um problema. Porque essa estrutura "se eu soubesse", ela é do modo subjuntivo, que indica possibilidade. E aí é uma estrutura condicional. Então, não combina com o verbo no pretérito imperfeito. Eu avisava. Eu preciso de uma projeção do futuro. Se eu soubesse, eu avisaria. Então, a forma correta da gente fazer a adequação verbal é com o verbo no futuro do pretérito, que é o avisaria. Uma outra forma muito importante de empregar a coesão textual é por meio da colocação pronominal. Quando a gente vê aqui na frase "o menino disse ao pai que ele não era bom o suficiente", a mesma frase lá dos exemplos da coerência, nós vemos aqui um problema em que o pronome está colocado numa posição que permite uma leitura ambígua, que você não sabe se é o menino que não era bom o suficiente ou o pai. Uma das formas da gente resolver o problema dessa frase é reestruturando, fazendo da seguinte forma: o menino disse que o pai não era bom o suficiente. Assim a gente elimina a leitura ambígua e a frase funciona como deveria funcionar. Nesse terceiro slide, pessoal, eu coloquei uma lista de operadores argumentativos. Só que quem vai dar essa aula para vocês é a professora Cíntia, de redação. Eu lembro que a Cíntia tem uma lista de operadores muito mais completa que essa, e eu coloquei aqui esses operadores simplesmente para a gente retomar que os operadores argumentativos são muito importantes na construção da coerência e da coesão textual. Então, na aula de redação, vocês vão ver cada um desses aqui de uma maneira bem mais aprofundada, beleza? Para encerrar, pessoal, eu deixei aqui para vocês uma lista com uma série de pleonasmos comuns que a gente comete na hora da escrita por falta de pensar um pouquinho na hora de escrever. Então, essa lista fica como uma sugestão para que vocês pensem um pouco a respeito na semântica dessas relações do tipo subir para cima, descer para baixo, porque saber a relação semântica entre as palavras é fundamental para que a gente possa produzir um texto com coerência. E é isso, pessoal. Então, pessoal, como vocês puderam ver, nós trabalhamos hoje os conceitos de coerência e coesão e como eles são importantes para o texto. Não perca a próxima aula, onde nós vamos dar sequência a esse assunto. Um abraço, até a próxima, fiquem com Deus, tchau, tchau.